eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de textos do 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios e para-casas serão feitos tendo como base o que aprendemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então ao nosso ensino da produção de texto. Por favor, peguem o livro, o caderno e também a bolsinha de lápis. Vamos lá? Como sempre, vamos iniciar nossa aula com a correção dos para-casas, né? Eu deixei as páginas 143 a 146 na última aula, então vamos começar com as nossas correções, tudo bem? Vamos lá. Começando então na página 143, na questão número 5, já que na nossa aula nós tínhamos feito juntos até a número 4. Vamos lá. Qual foi a complicação, ou seja, o problema enfrentado pelos personagens? Justifique com um trecho do conto. Então seria: não pescaram nenhum peixe, só fisgaram lixo, porque o rio estava poluído. Justifica-se pela frase: surpresa e decepção, na ponta do anzol balançando apenas o esqueleto de uma sandália velha, encardida e mal cheirosa. 6. Releia o trecho a seguir. Ao final da tarde, contaram os peixes: 3 garrafas PET de refrigerante, 8 latinhas de cerveja, 3 carcaças de pneu, 11 saquinhos plásticos de supermercado, 2 latinhas de sardinha, 1 calção de banho rasgado e aquela velha sandália velha. Lembrando, meninos, que vocês não precisam apagar tudo, tá? Vocês podem ter justificado com outro trecho do conto, não tem problema. O que o trecho acima revela? Ele revela a poluição do rio, né? A falta dos peixes, a destruição ambiental que foi provocada pelas pessoas que jogam o lixo ali. Eles foram pescar, mas tudo que eles pescaram foi lixo, porque os peixes não conseguem sobreviver em um ambiente tão poluído. Então, os peixes do rio foram trocados apenas por lixo que as pessoas jogaram ali. E B, por que a palavra peixes foi escrita entre aspas? Na verdade, o que acontece, menino? A palavra peixes, ela é escrita entre aspas para indicar que os personagens não pescaram peixe, apenas lixo. Eles chamam de peixes de forma irônica, né? Peixes. A gente costuma falar isso até mesmo conversando. E a palavra peixes foi usada com uma ironia muito grande para criticar a poluição dos rios, porque na verdade houve essa troca, né? A poluição hoje em dia é tão grande que os peixes acabaram morrendo. E foi provocado pelas pessoas que não respeitam a natureza, que não têm consciência ambiental. Então a aspas foi utilizada, tá? Para ser irônico e criticar a poluição dos rios, porque na verdade eles não pescaram peixes, somente lixo. 7. Qual é o momento de maior suspense do conto? Isso é, o momento de maior tensão, emoção, expectativa ou curiosidade que a história despertou. Quando os dois jogaram a linha e ficaram esperando a fisgada de um peixe, né? O leitor fica ali esperando, junto com os personagens, o que iria acontecer, né? De repente a linha do Pipinho se mexeu, então isso causa uma expectativa no leitor de o que será que vai acontecer. Quando ele puxa a vara, só pescou a sandália velha, então aí a gente tem também uma quebra da expectativa. O texto, ele nos traz, né, a expectativa, a curiosidade, logo depois uma expectativa e depois ele quebra a nossa expectativa, já que não foi um peixe que ele pescou. 8. Explique o desfecho do conto, ou seja, a solução do problema. O Pipinho acabou se revelando um grande contador de lorotas, né? Como o pai já tinha desconfiado. E inventou uma história fantástica para os amigos, que ele e o pai pescaram uma sandália de um gigante que foi tirada do rio com a ajuda de um jipe e deram uma sandália aos outros pescadores para fazerem de jangada. Então o Pipinho ele acabou inventando uma história completamente fantasiosa sobre a pescaria dele, para não ficar tão mal com os amigos, de chegar para eles e falar: olha, eu não pesquei nada. Então ele acabou inventando uma história que é uma lorota, né? Uma mentira, e não tem nada a ver com o que aconteceu na realidade. 9. Qual das alternativas a seguir não está relacionada ao conto? A poluição de um rio, a amizade entre um pai e um filho, os preparativos para uma pescaria, a imaginação fértil de um menino e a sinceridade do menino Pipinho. Então nós temos aí, não está relacionado ao conto a sinceridade dele, né? Porque na verdade ele inventa uma história.
Agora, a poluição de um rio, nós falamos sobre ela. A amizade entre o pai e o filho, sim, eles estão saindo para pescar, se divertindo, conversando. Eles preparam, sim, a pescaria lá no comecinho do texto, né, principalmente nos 2 primeiros parágrafos. E a imaginação fértil de um menino, sim, porque ele imagina, ele é imaginativo, ele inventa histórias. Não é bonito mentir, mas ser imaginativo é bem legal. 10. Leia. Quando o personagem fala diretamente, temos um discurso direto. Nesse caso, é necessário usar a pontuação adequada como travessão. Então, observem esse trecho. Travessão. Nem um labrezinho, meu Deus. O que fizeram com este rio? Quanta poluição. Travessão. O pai falava desconsolado. Passa para a linha de baixo, travessão. Da próxima vez a gente vai viajar para outro lugar, né, pai? Nós temos aí 3 travessões. 2 deles funcionam para a mesma coisa, que são os primeiros, né? O primeiro e o terceiro travessão. Eles estão ali no início da frase e servem para mostrar que aquela é uma fala de alguém. O segundo travessão é após a fala, porque nós temos a fala do pai, travessão, e então a fala do narrador. Ele serve para finalizar a fala do pai, ok? Quando o narrador da história conta o que o personagem falou, temos um discurso indireto. Por exemplo, e deu um beijo nele, afundando o boné do menino na cabeça. No dia seguinte, na porta da escola, quando os amigos perguntaram da pescarinha, Pipinho não deu o braço a torcer. Então, é indireto. Ele não teve, o Pipinho disse, não dou o braço a torcer. Foi Pipinho não deu o braço a torcer. Então, é o narrador que está falando, portanto, não há o travessão. Reescreva os trechos a seguir, empregando o discurso indireto. Faça as adaptações necessárias. Acho que você ainda vai ser escritor, ou pelo menos um grande contador de lorotas. Passando para o discurso indireto, fica: o pai falou que achava que o filho ainda ia ser escritor, ou pelo menos um grande contador de lorotas, porque aqui a gente não tem, né, nenhum travessão. A fala do pai é colocada na fala do narrador. B. Peixe eu não peguei não, tá? Mas fisguei a sandália de um gigante. A sandália de um gigante? Todos indagaram assustados. E para tirar ela do rio, tivemos que puxar com jipe. Então, para o discurso indireto, ficaria assim. Pipinho disse que não tinha pescado nenhum peixe, mas que tinha fisgado a sandália de um gigante. Todos indagaram assustados se a sandália era mesmo de um gigante. Pipinho respondeu que sim, e que para tirá-la do rio, ele e o pai tiveram que puxá-la com jipe. Então, todas as falas foram transformadas em narração. O narrador está contando isso. 11. Você acha que é possível existir mesmo uma sandália de gigante? Ou seja, uma sandália tão grande que daria para transformá-la em uma jangada? Por quê? Comente isso, né? Reflitam sobre isso e depois escrevam suas opiniões nas linhas a seguir. Essa é uma resposta pessoal, né? Então eu não vou corrigir. Vocês só deveriam ter colocado se vocês acreditam que uma sandália de gigante poderia existir e se ela seria tão grande que poderíamos transformá-la numa jangada. E a produção Relâmpago, né, também era algo pessoal. Vocês iriam responder de qual parte vocês mais gostaram e depois iriam ilustrar essa parte. Se vocês puderem me mandar uma foto dessa atividade, eu vou ficar muito feliz, tá, meninos? É assim que eu consigo medir exatamente tudo aquilo que vocês estão produzindo e como estão interagindo com nossas aulas, tá? Na próxima aula já teremos aí algumas imagens que eu estou recebendo, estou analisando, né, olhando, lendo, que eu devia já ler, né? Porque eu não vou colocar aqui sem eu ter lido antes, eu preciso analisar. Então, na próxima aula, acabei de receber algumas fotos que eu estou muito feliz de ter recebido e na próxima aula vocês já vão conseguir ver todas elas, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer um recapitulando, vou falar para vocês um pouquinho sobre os contos, tá bom? Então, por dentro do texto, isso aqui está lá no livro de vocês. Conto é um texto literário em que se narra ou conta uma história geralmente curta com poucos personagens. Isso aqui eu que trouxe para vocês. Se vocês quiserem escrever no caderno, pode escrever, tá? É muito legal a gente escrever porque isso ajuda a gente a fixar a matéria. Mas se vocês não quiserem, vocês coloquem matéria, contos, videoaula, aí coloca o número e a data de hoje. E aí, quando vocês forem estudar, vocês vão saber exatamente em qual vídeo e como localizar essa matéria, tá bom? Então, vamos lá. O gênero literário, contos. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Em virtude da importância do gênero, muitas faculdades e universidades solicitam aos candidatos em seus vestibulares que produzam contos.
Existem inclusive alguns tipos de subcategorias desse gênero, entre os quais estão o conto de fadas ou o conto fantástico. Então, nós temos, né, na literatura brasileira como um todo, muitos contos, muitos escritores muito reconhecidos, muito conhecidos por seus romances, né, por seus livros, eles também escreviam contos. Por exemplo, Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, todos esses autores eram também contistas, eles também escreviam contos. Então, na nossa literatura, há uma grande gama de contos para que a gente possa ler. Existem livros de seleções de contos, então é muito legal. Se a gente quiser aprender sobre esse gênero, não nos falta material para poder ler, estudar e se divertir. E agora vamos falar um pouquinho das características do gênero, tá? O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e recorte temporal reduzido. Por quê? Por que poucos personagens? Porque o conto ele não é uma narrativa grande, ele é uma narrativa curta, a gente não consegue então colocar tantos personagens. O espaço ou o cenário, ele é sempre um pouquinho mais limitado justamente por isso, né? E o recorte temporal também é um texto curto, ele precisa ser simples. Nós não conseguimos colocar muitas alegorias, muitos detalhes, porque senão esse texto ficaria muito longo e seria descaracterizado como conto. O conto normalmente é um texto mais curtinho, então ele precisa de poucos personagens, um cenário menor e um tempo, né, o espaço de tempo em que acontece a história também limitado. Claro, nós podemos ter recortes, como esse conto que a gente leu. Nós temos o tempo antes da pescaria, o tempo da pescaria e o tempo após, mas sempre bem curtinho e um tempo interligado no outro, né? Não há uma passagem de tempo muito grande. E agora, capítulo 2, contos, vamos fazer a página 147 a 150. Vamos lê-la juntos, tá? Segundo passo. No conto a seguir, você vai conhecer a Sofia, uma menina muito especial. Ela odiava fazer aniversário. Por que será? O nome do conto é Fim de Viagem. A casa onde Sofia morava era grande, muito grande. Lá havia brinquedos um pouco velhos, mas que a ajudavam a passar as horas, os dias, as semanas e os meses. O quarto onde dormia era muito amplo, a cozinha enorme com uma grande mesa. Havia também muitas outras crianças com quem brincar, a maioria delas bem pequenas, muitas ainda usando fraldas. O dia de Sofia começava cedo. Às 6h30 o sino tocava estridente e todas as crianças tinham rapidinho que levantar, escovar os dentes e ir tomar seu café com pão e manteiga no refeitório. As maiores ajudavam as menores, sempre sob os olhares atentos das freirinhas, muito sérias e apressadas. Sofia tinha 9 anos e odiava fazer aniversário, pois cada ano que passava era uma chance a menos de realizar o seu sonho. Mas naquela manhã a rotina se quebrou. O sino ainda não havia tocado quando a menina acordou com a irmã Helena puxando-a pelo braço. Ela deveria trocar-se e ir para o refeitório imediatamente. Acostumada a obedecer sem questionar, Sofia em um instante já estava quietinha no velho e poído sofá que ficava de frente para a porta de entrada do orfanato. A freira superiora chegou com uma sacolinha de plástico nas mãos e entregou a Sofia e disse: "São suas coisas, encontramos um lar para você." O coração de Sofia disparou, a boca secou, as mãos gelaram. Mas olha, não é bem uma família, é uma senhora jovem ainda, mas viúva, que não teve filhos. Ela custou muito para conseguir a adoção, queria um mais jovem, mas não conseguiu. Ficou sabendo da sua história, viu sua foto, veio aqui e te viu de longe. O bolo na garganta. Tantas perguntas, mas a cara fechada da freira não a estimulava a falar. Vocês vão ficar uma semana juntas para ver se dá certo. Ver se não estraga tudo. O abraço foi áspero, sem jeito, acompanhado de um vá com Deus sussurrado. Pela janela da van, caindo aos pedaços, Sofia ia olhando os postes, as casas modestas, as luzes começando a se apagar, as poucas pessoas andando ligeiras de cabeças baixas. A cabeça da menina também se baixou. Meu Deus, não era assim que eu tinha sonhado. Quem seria essa mulher? Só me quis porque não tinha outra? Um bebê talvez era o que ela queria? Com muito custo não chorou. Resolveu causar uma boa impressão, mesmo que a esperança de que fosse dar certo
teimasse em ficar cada vez mais longe. E quando a viagem parecia que não ia mais terminar, a van parou em frente a uma casa branca, pequena, com um jardinzinho de rosas de um lado e uma casinha de cachorro do outro lado da porta. Um portão meio torto, um cadeado velho. Então era assim. Poderia sim ser essa a casa, pequena, modesta, de portão torto. O que interessava era a dona da casa. E aí ela abriu a porta. Um sorriso tão grande que fechava os olhos, fazendo ruguinhas em volta. Os cabelos compridos, anelados, o vestido florido, gordinha e branca, muito branca. Os braços abertos foram ao encontro de Sofia, quem se encolheu desacostumada de carinhos. Mas aqueles braços macios e branquinhos envolveram o corpo moreno e magro da menina, e quando se afastaram um pouco, a face de uma encontrou seu sonho na outra. A Ivone Ribeiro nasceu em 1959 em Belo Horizonte, cidade de onde traz suas melhores recordações da infância. As brincadeiras de rua, como queimada, pegador de esconder, finca. Uma das autoras dessa coleção, Ivone é também professora de língua portuguesa e escreve poemas, crônicas e contos, que publica em seu blog. Depois, se vocês acharem interessante, vocês podem entrar aí no blog da Ivone Ribeiro para tentar encontrar mais contos e mais histórias que vocês possam ler. Então, para a casa de vocês é fazer as páginas 149 a 153, né? Nós temos 10 questões aí nessas páginas que são relativas a este conto que acabamos de ler. O planejamento, que é a questão 11, o rascunho, que seria a questão 12, uma revisão, aquele exercício que vocês já estão acostumados a fazer, que seria a questão 13, e então a produção final lá no caderno de produção de textos, que seria a questão 14, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula, onde eu vou corrigir todas essas questões que nós fizemos, tá? E discutirmos um pouquinho mais esse texto e o gênero conto, ok? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.